Oi galera, aqui é quem fala pequeno, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu vou trazer um vídeo, deixa eu levantar um pouquinho minha cadeira. Hoje eu vou trazer um vídeo bem bacana, que eu acho que não vejo tantos vídeos disso, sabe? Eu vejo mais vídeos de gameplay ou vídeos mais memes disso, do jogo no caso. Hoje eu quero trazer um meio que tutorial de como jogar Dota 2, mas um tutorial jogando, sabe? Eu vou fazer dividir ele em duas partes. Eu vou dividir ele entre um tutorial de normal game e um tutorial de turbo. Porque são, por mais que seja meu gatinho fazendo obscenidades, por mais que seja muito parecido os modos, tem uma diferença bem marcante neles. E eu queria trazer esse tutorial do jogo para ajudar as pessoas que estão começando e tal, tem vontade de jogar. Porque Dota 2 é um jogo mais desafiador, enfim, não é um jogo mais dinâmico, assim, em curva de aprendizado, enfim. Tanto que, se eu não me engano, tem até mentores, tem até a questão de mentoria dentro do jogo, enfim. O que eu queria trazer, primeiramente eu vou começar com um básico e depois eu vou entrar na parte do jogo. Vou começar pelo normal, que é um pouco mais calmo, e depois eu mostro com o turbo, que é um pouco mais rápido, pouco não, bem mais rápido, e tem estratégias muito mais diferentes. É, Antes de começar, eu queria falar que eu tô um pouco tristinho hoje, porque eu recebi umas notícias do meu trabalho, porque além do YouTube eu também eu trabalho de forma remota. Não é uma demissão, então podem ficar tranquilos, quem me segue aí. Mas foi uma notícia assim que me deixou um pouquinho. Deixa eu ver se ele parou. Parou. Me deixou um pouquinho abaixo, sabe? E aí juntou que meu gatinho saiu ontem à noite, meu outro gatinho, e não voltou. E aí eu fico muito preocupado, enfim. Mas vai dar tudo certo e tudo bem, porque eu sei que eu vou gravar, principalmente nesse começo, eu vou gravar alguns vídeos não estando no meu mood 100%, e é isso. Eu acho que o importante é eu me esforçar e trazer da melhor forma que eu consigo, eu estando bem ou não. Enfim, sem mais delongas, bora pro vídeo. Deixa eu só ver aqui como é que tá posicionado as câmeras. Eu acho que assim vai ficar bom. É, Vamos lá. Quando você entra no Dota 2, a gente tem aqui a página inicial, aqui em cima tem algumas informações, tem eventos, tem anúncios, enfim. Eu quero falar muito aqui da parte dos heróis, para explicar como que funciona essa parte. Os heróis aqui dentro do, do Dota são distribuídos em atributos principais. Existem três atributos, que é força, agilidade e inteligência. E existem os heróis que são desse atributo. Então, por exemplo, todos esses heróis daqui são do atributo força, todos esses são do atributo agilidade, todos esses da inteligência e todos esses meio que equilibrado entre os três atributos. O atributo principal é o que rege o campeão. Então, quanto mais você aumenta o atributo principal com itens, mais o campeão é bonificado. Força, geralmente é aquele atributo que tem a ver com vida, com resistência. Geralmente é isso que o atributo especifica. E geralmente os personagens de força são personagens tanques. Em agilidade, tem a ver com velocidade de movimento, velocidade de ataque, dá mais dano, enfim. Inteligência tem a ver com regeneração de mana, ter mais mana, dá mais dano em cache, de magia, enfim. E os universais são meio que um equilibrado entre os três atributos. Existe aqui os campeões que são suporte, os campeões que são mais mid laners, os campeões que são mais assassinos, campeões mais tanques, enfim. Mas todos os campeões, isso é uma coisa muito bacana do Dota, todos os campeões eles são fortes. Então, por exemplo, vamos supor, eu pego um personagem tanque e eu vou com um personagem mais suporte.
Não quer dizer que eu não vou conseguir matar derrotar um personagem tanque, tá? Então sempre tenham isso em mente. Não nossa, toquei aqui, desculpa. Não deixem de... Não subestimem os personagens inimigos pela função deles, porque todos são potentes. Isso é uma coisa muito bacana do Dota. E existe também uma questão de... Aqui a gente consegue ver, tipo, qualquer corpo a corpo, no alcance. E aqui tem as classes e tudo mais. O tipo seria o suporte e os carregadores, que são... Os carregadores são aqueles que mais vai, tipo, empurrar o jogo pra vitória. E os suportes são aqueles que mais... que vai dar vantagem pra equipe e tudo mais. Uma coisa que é muito importante, gente. Não vão nesses personagens que tem uma complexidade grande. Se você é novato no jogo. Por quê? Geralmente esses personagens têm uma complexidade grande. Ou eles têm uma invocação, alguma coisa desse tipo, ou são muitas skills para você lidar, enfim. Esse aqui, por exemplo, é um dos campeões mais difíceis, se não o mais difícil. Esse também é muito difícil, nossa, enfim. Esse aqui também, tentem sempre procurar campeões que não tem tanta essa complexidade. Esse aqui, e esse talvez eu até falaria pra vocês que é tranquilo de vocês pegarem. O Visage faz tempo que eu não jogo, então não lembro. O Yo e o Brewmaster também não são tão difíceis, mas esse Shen aqui também não é tanto. Esse Earth Spirit também não tanto. Eu acho que os mais difíceis é esse, o Invoker, esse aqui também é bem difícil. Então evitem um pouco esses campeões no começo. Tem campeões muito fáceis de jogar, muito simples. Vocês podem ver aqui pela complexidade, né? Então, tanto de 1, de 2, joguem tranquilamente. O que eu posso falar mais? Eu vou entrar aqui num jogo de teste. Como é que eu faço mesmo? My next arrow will find its mark. Vou trazer alguns comandos básicos do jogo, algumas noções básicas, porque durante o jogo eu não vou conseguir falar sobre isso. A primeira coisa que eu quero trazer pra vocês, gente, é que existe dia e noite. Isso vai trocando conforme o tempo. Por exemplo, quando é de dia, minha visão a visão do personagem é uma visão mais longa. Mas quando se torna noite, vou colocar noite aqui, a visão diminui, tá vendo? Então fiquem espertos em relação a isso. Isso é uma questão muito bacana do jogo. Uma outra coisa que é bacana do jogo é que... Tá vendo que eu não tô conseguindo chegar atrás das árvores? As árvores aqui, elas são como se fosse uma estrutura, né? Como se fosse uma coisa que... Perdão. Como se fosse uma coisa que... Ai! Não consegui pegar. Como se fosse uma coisa que te esconde. Parecido com os matinhos ali do outros jogos, né? Que esconde. Mas não é só, tipo, você entrar, você tá escondido. Vocês estão vendo ali que, tipo, a minha visão tá sendo interrompida? Tá vendo essa área escura pela árvore? Então tem que levar muito em consideração isso. Por exemplo, tá vendo que eu tô enxergando aqui? Se eu chegar aqui e olhar pra cá, eu vou enxergar o personagem ali. Tá? Então, é muito importante vocês levarem isso em consideração. Porque, por exemplo, pode estar acontecendo... Você tá aqui na lane farmando e tal... E tem alguém escondido aqui pronto pra te gankar, sabe? Então não é só pela questão de visão. Tipo, ele tá aqui em cima, mas também vai atrás da árvore. Tem pessoas que usam muito as árvores pra se esconder, se defender. Tipo assim, você tá fazendo você tá fugindo. Deixa eu ver se tem algumas árvores aqui. Não tem. Mas, por exemplo, você tá fugindo e você começa a enfiar no meio das árvores e fica muito confuso você saber pra onde você foi se você estiver caçando alguém aqui.
Isso, caçar alguém aqui, pode ser o tempo suficiente de chegar uma pessoa e te matar aqui junto, entendeu? Prestando suporte ali para aquele amigo que você tá caçando, que é aquele aliado dele que você tá caçando, entendeu? Então, muito cuidado que essas árvores são muito perigosas, caso alguém correr pra lá, enfim, e se você não tiver nenhuma skill de destruir, por exemplo. Existem skills que você consegue derrubar essas estruturas, tipo as árvores. Tá vendo que eu destruí? Então elas não dão mais a cobertura que davam antes, tá vendo? Tá vendo que eu tô muito mais revelada? Então, fiquem espertos em relação a isso. A diferença da noite, além da visão, é que, por exemplo, vamos supor, tá à noite. Por exemplo, tá à noite. Aqui eu tô vendo porque eu tenho minions ali pra poder visualizar. Aqui eu não vou visualizar se não tiver nenhum coisa, porque meu range de visão não é o suficiente. E pode ter um personagem ali. Existem personagens que têm habilidades que permitem eles enxergarem durante a noite, por exemplo. Esse aqui. Pra meu herói. Olha a minha visão à noite. Tá vendo? Cá de dia. Não quer sair de dia. Não quer sair à noite. Mas enfim, tá vendo que minha visão tá maior? Então existem personagens que têm isso. Isso aqui é uma habilidade. Em relação a campos, tá vendo que aqui a gente tem uma diferenciação de high ground e long ground. Quando você tá no mesmo campo, né? Então, por exemplo, eu tô no long. No long, eu tenho a mesma chance de ataque, a mesma chance de visão. Só que tá vendo que eu não consigo ver high ground quando eu tô no long? Eu não consigo ver se eu não tiver alguma coisa pra me visualizar. É como se, tipo assim, eu fosse menor que essa altura dessa coisa aqui. Dessa rocha. Deixa eu alterar aqui pra essa aqui de volta. Então é muito bacana você ter essa noção. E por exemplo, quando eu tô em high ground, não tô conseguindo tirar a noite, mas quando eu tô em high ground, eu também tenho uma visão um pouco maior da região, tá vendo? Ali, ó. Consigo visualizar aqui que antes eu não conseguia se eu tivesse, por exemplo, aqui. E aí acontece uma coisa. Acontece uma coisa de quando eu tô em high ground, eu consigo acertar ataques. Mas quando eu tô em low ground é pra acertar em high ground, tem mais probabilidade de dar miss, tá vendo? O miss aqui é o erro, né? De você errar o ataque. Agora se eu tiver no mesmo campo ou no high ground, tem menos chances de dar miss. Uma outra coisa que eu quero trazer é que aqui a gente não tem retorno, a gente tem TP. Tá vendo aqui no Tzinho? É onde eu consigo teleportar. De padrão, de começo, é só em estruturas, mas existem alguns itens que melhoram isso. A questões de itens eu não vou entrar tanto, mas é muito importante vocês saberem que item aqui é uma das coisas extremamente poderosas. Você conseguir farmar gold para poder comprar seu item é o que vai deixar seu personagem forte e carregar. E aí, farmando, quando você tá na lane farmando, você vai esperar o minion ficar com pouca vida, né? Eu não lembro se aqui chama minion ou chama as tropas, eu falo as tropas. As tropas ficarem com pouca vida pra tentar farmar ela. E existe o Deny. Pra que serve o Deny? Quando uma tropa minha estiver morrendo, eu posso
negar ela, né? Ou seja, eu On acabo my com o way. sofrimento dela antes. Igual eu fiz agora, com a tecla A. Por padrão é essa tecla, mas você pode trocar na configuração do jogo. Eu não ganho gold nisso, mas eu impeço que o meu inimigo, o meu herói I'm way inimigo, ahead. ganhe e gold desse You catch my point? minion, entendeu? Feel the wind Então in isso é your muito hair. importante, porque você desacelera o progresso do personagem dos inimigos e você tem um I'm way progresso ahead. que continua tendo, que seria farmar, né? Que ter On my way. esse farm para você poder conseguir comprar seus itens e ficar forte. Daedalus. You've got Olha my isso, wind up. meu dano já tá dando 100 e tanto, um crítico agora 300. Então aqui os itens são have an muito arrow. fortes. Olha, ele já matou eu com um hit. Então saber farmar é o que I vai go. te levar pra frente no jogo. A questão de habilidades, vou colocar aqui habilidades livres e colocar aqui no nível máximo. On it. Eu queria mostrar pra vocês. Deixa eu ver se eu alterar meu herói aqui. Another arrow in my quiver. Deixa eu ver se eu alterar meu herói. Volta as habilidades. Be the Volta. one to keep the chaos at bay. Quando você tiver upando, What might the next millennium bring? não faça assim, tipo, QWE. I've been waiting. Ou WE, QE, enfim, cada personagem tem uma habilidade que são mais específicas deles. Isso você aprende jogando, a mesma coisa dos itens você aprende jogando. Você faz o Traverse the seguinte. field. Dentre das 3 habilidades vai ter uma, 2, 3 habilidades que são o principal do personagem. Então vamos supor que seja essa daqui. Então eu vou, deixa eu trocar para um personagem que eu conheço. Who A wind will of carry change forth is the blowing. light? Então vamos supor que seja essa daqui. Então eu vou upar ela uma vez, né? Porque eu já tenho ela. E aí eu vou, nas próximas vezes que eu for upando, eu vou priorizar o up dela e deixar uma outra skill que talvez não seja tão importante agora de começo para upar depois. Não tem problema fazer isso, gente. Isso é muito importante porque a progressão das skills no começo é o que vai também te dar um I gust onward. benefício a mais contra o inimigo, tá? Existe uma outra coisa também, que são as facetas dos heróis. Cada herói tem geralmente 2 facetas, Already moving? que são tipo uma forma de jogar com o personagem. Of course. Por exemplo, essas facetas você escolhe na seleção de herói, tá? E elas vão ficar até o final do jogo. Aqui, por exemplo, fala que as amarras afetam mais inimigos com sua dano adicional por unidade amarrada, ou seja, afeta essa skill. E aqui fala que o disparo poderoso, que é essa skill, executa inimigos com pouca vida. Então aí você escolhe a forma que você quer jogar, com qual faceta, e ela vai interferir na gameplay do seu personagem. Isso é muito bacana. Tem aqui. Não Already tem. moving. Existe o Roshan. Ele não tá aqui. Como é que será que eu faço ele aparecer? I gust onward. Existe o Roshan, que seria tipo o boss endgame do jogo, que ele dá uma edge de revive na primeira vez que morre, e na segunda vez ele dá esse edge de revive e dá uns itens que são muito bons, tipo um queijo que altera toda a sua vida e mana, enfim. Existe esse, que ele dropa esse fragmento de Aganin, tá? Só que ele também é muito forte, você tem que fazer ele com a equipe. Existem as torres, né? As torres que você vai passando ali em direção ao santuário da sua equipe para ganhar o jogo, tá? E existem os cores. Os cores são os que entregam os seus itens. Porque como a gente aqui não tem retorno, a gente depende direto do TP. Então, por exemplo, se eu uso um TP para chegar na lane, sempre priorizem o TP para chegar na lane. Se eu tiver que voltar para pegar item, eu vou perder muito tempo de XP. Então aí a gente tem um core para poder entregar os itens. Aqui tem alguns atalhos rápidos dele. Tem tipo explosão, que ele anda mais rápido. Escudo, protege ele de dano. Que é para entregar. Enfim, tem algumas lojas secretas também durante o jogo. Que eu vou mostrar depois. Isso.
E tem muita coisa de terreno que a gente pode usar também. Runa, On my way. runa de gold, runa de benefício, recuperação de vida, enfim, tem muita On coisa. it. Teleporte de um lado do mapa pro outro. Isso tudo eu vou mostrar depois. Então, eu acho que esse vídeo já ficou um pouquinho grande. Eu acho que, tipo, course. básico do jogo é isso. E eu vou mostrar nos próximos vídeos a I go. questão dos tutoriais de como jogar no normal, que vai ser um mais tranquilo. E como jogar no turbo. Geralmente as pessoas preferem jogar no turbo, porque é uma Already gameplay moving. mais rápida, sabe? Você consegue jogar, sei lá, 2 partidas no tempo de uma. I O normal, gust ele é onward. mais demorado, ele é mais devagar, porque você vai... On my o way. farm é mais demorado, enfim. Você vai progredindo mais devagar. E On aí, it. geralmente as partidas dão 1 hora, às vezes até I'm way mais, enfim. ahead. Acho que o mais é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de deixar seu curtir, seu comentário, compartilhar o vídeo. Me ajuda bastante. Se inscrever no canal, porque isso também me apoia muito. E é isso. Até o próximo vídeo. Um beijo.